No verão de 1941, Hitler atacou a União Soviética. Suas unidades penetraram profundamente no território soviético e a chegada do inverno interrompeu a ofensiva nos arredores de Moscou. Ainda vestidos em uniformes de verão, seus homens passaram por terríveis provações na frente oriental naquele inverno. Mas Hitler não se abateu, já que a maioria do território europeu da União Soviética agora estava em suas mãos. E em fevereiro de 1942, o contra-ataque do inverno soviético havia esmaecido. Agora Hitler começava a fazer planos para esmagar o Exército Vermelho de uma vez por todas. O reinício da campanha incluiria um ataque a Stalingrado, atualmente chamada de Volgogrado, uma cidade que se estendia por cerca de 50 quilômetros ao longo do rio Volga e ficava a quase 1.000 quilômetros a sudeste de Moscou. Era uma cidade industrial nova e enorme, aclamada como uma das maiores conquistas do sistema soviético. Ela também carregava o nome do líder da União Soviética, que havia organizado suas defesas contra os russos brancos na guerra civil que se sucedeu à fundação do Estado Soviético. Stalin sabia que a cidade precisava ser mantida a todo custo. Se ela caísse, ele também cairia. Stalingrado também era crucial para Hitler. Era um dos símbolos do comunismo e tinha de ser derrotada. Também era um importante centro de produção de armamentos em massa. Após dominá-la, seu exército vitorioso iria até o Volga para cercar Moscou, enquanto um segundo exército se movimentaria para o sudeste com o objetivo de tomar os campos de petróleo do Cáucaso e ameaçar a Turquia e a Pérsia, atual Irã. O exército alemão no sul da Rússia foi então dividido em dois grupos, sob o controle geral do Marechal von Bock. O grupo B do exército, sob o comando, por sua vez, do general Freiherr von Heyss, era o mais forte dos dois. Ele incluía o 4º Exército Panzer, sob o comando do general Roth, o 2º Exército e o poderoso 6º Exército, sob o comando do Marechal Friedrich Paulus, todos apoiados por outras infantarias de elite e divisões Panzer. Em comparação, o grupo A do exército era praticamente uma força de reserva. Ele incluía o 1º Exército Panzer, sob o comando do Marechal Ewald von Kleist, que ia tomar os campos de petróleo do Cáucaso, e o 17º Exército de Infantaria. Todos esses números se somavam aos das tropas italianas, romenas e húngaras. Todos juntos, agora, somavam 25 divisões Panzers. Hitler também estava colocando em campo tantos homens quanto antes, embora os romenos e os húngaros não fossem muito conceituados como bons soldados. No entanto, a guerra estava muito diferente. Agora, a Wehrmacht já não parecia invencível e Hitler já não era mais infalível. Os soldados alemães agora temiam ser alocados na frente oriental, onde o tratamento brutal dos civis, incluindo fuzilamentos em massa, incêndios, execuções sumárias e a fome deliberada de homens, mulheres e crianças, certamente atrairia uma retaliação. Na primavera de 1942, Stalin fez um contra-ataque na Península Kerch, na Crimeia, que ficou arrasada, e os alemães fizeram 100.000 prisioneiros. 2 novas divisões siberianas enviadas para libertar Leningrado foram cercadas. 600 tanques russos, 2/3 de sua frota, atacaram o 6º Exército Romeno para tomar a Kharkovia. Mas a armadilha se fechou. Von Kleist esmagou o flanco sudeste da equipe de reconhecimento soviética e em 18 de maio, enquanto Paulus golpeava a partir do norte. Os soviéticos perderam cerca de 250.000 homens, junto com todos os seus blindados. O cenário agora estava preparado para a ofensiva de verão de Hitler. No dia 28 de junho, em uma ampla frente de batalha que se estendia de Kursk até Rostov, os panzers estrondearam pelas estepes abertas. A cortina de poeira que eles provocaram podia ser vista a 60 quilômetros de distância e logo se uniu à fumaça das vilas incendiadas. Não havia forças significativas para se opor aos alemães, porque as reservas ainda estavam sendo mantidas para a defesa de Moscou. O Exército Vermelho lutou com valentia na cidade industrial de Voronezh, e quando von Bock tentou esmagá-los, em vez de passar por eles e continuar a ofensiva, Hitler o demitiu.
O grupo A do exército, liderado pelos Panzers de von Kleist, cruzaram o rio Don e se voltaram para o sul, em direção aos campos de petróleo, enquanto o grupo B do exército se dirigiu para Stalingrado. O grupo A do exército progredia rapidamente e eles então estavam quase avistando as torres de petróleo do campo caucasiano no dia 9 de agosto. No entanto, o 4º e o 6º exército, com 330 mil homens dos melhores soldados da Alemanha, avançaram mais lentamente ao longo dos 320 quilômetros até Stalingrado e ficaram esgotados. Quando eles se concentraram para provocar um ataque, Stalin então tomou a decisão de comprometer a reserva de Moscou para defender Stalingrado, e foi então que começou uma corrida desesperada para levá-los até lá. Entre 25 e 29 de agosto, o 6º Exército de Paulus fez uma tentativa feroz de tomar de assalto a cidade antes que os reforços conseguissem chegar. Paulus encontrou uma oposição firme e pediu ajuda ao 4º Exército Panzer de Roth. Ele atacou do sul, forçando o 64º Exército Soviético, que estava defendendo essa parte da cidade, a estender o seu flanco para enfrentar a ameaça. A frente de batalha soviética agora tinha 13 quilômetros de largura, mas apenas 8 quilômetros de profundidade. Paulus jogou todo o seu 6º Exército, agora apoiado pela unidade do 4º Exército, contra ela. No dia 22 de agosto, as tropas alemãs penetraram nos distritos ao norte e no dia 23 chegaram ao Volga, a uma certa distância de ataque com morteiros de uma importante ponte ferroviária. O 62º Exército Soviético no setor norte agora estava flanqueado e a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, foi chamada então para realizar um bombardeio noturno de modo generalizado. A ideia era desmoralizar os defensores e gerar pânico nos cidadãos. A maioria da população civil fugiu para o outro lado do Volga e as autoridades começaram a evacuar as fábricas maiores. Quando Stalin soube disso, interrompeu as evacuações. O resultado foi que as próprias fábricas se tornaram centros de resistência. Os trabalhadores da fábrica de tratores continuaram a produzir novos blindados e carros de combate até os alemães chegarem praticamente às suas portas. Quando isso acontecia, eles penduravam cintos com munição por cima de seus macacões, pegavam granadas, rifles e armas antitanques e assumiam posições nos pontos de disparo ou abrigos junto com seus camaradas do Exército Vermelho. As mulheres, as crianças e os idosos restantes se escondiam em porões, esgotos e cavernas nos penhascos acima do Volga. Apesar da luta violenta que se seguiu ao terrível bombardeio, o avanço alemão no norte da cidade foi estancado. No sul, os Panzers de Roth empurraram o 64º Exército de volta, mas eles não conseguiram penetrar na linha de batalha, e quando entraram no coração da cidade arruinada, o seu avanço também foi interrompido. Para Hitler, Stalingrado era o local onde ele ganharia ou perderia a guerra. Ele convocou seus comandantes para o novo comando avançado em Vinnytsia, a mais de 800 quilômetros de distância na Ucrânia. Segundo Hitler, o avanço Volga acima era vital para o sucesso da campanha russa. Novos exércitos húngaros e romenos tinham sido trazidos para proteger o flanco esquerdo ao longo do Don, e 3 novas divisões de infantaria foram enviadas para reforçar o 6º Exército. Stalin também acreditava que a guerra seria perdida ou vencida em Stalingrado. Ele movimentou uma nova equipe de comandantes liderada pelo general Georgy Konstantinovich Yukov, que havia arquitetado a defesa de Leningrado e Moscou. Os alemães eram os mestres da Blitzkrieg. Eles não estavam acostumados a uma luta lenta e desgastante corpo a corpo nos escombros de uma cidade arruinada. Os russos, por outro lado, aprenderam rapidamente a adaptar as suas técnicas àquela nova situação, e cada movimentação dos alemães lhes custava muito caro. Depois de semanas de luta interminável contra as tropas de elite alemãs, o Exército Vermelho ainda mantinha uma faixa de 14 quilômetros ao longo das margens do Volga. Uma série de curvas suaves no rio e inúmeras pequenas ilhas impediram que as tropas de terra alemãs bombardeassem todas as travessias do rio com artilharia e bombas. A Luftwaffe também não os bombardeava, nem a artilharia soviética na outra margem.
Em vez disso, eles continuavam a jogar tudo o que tinham contra o enclave soviético na margem oeste. Hitler autorizou uma nova ofensiva no dia 12 de setembro. No dia seguinte, Paulus enviou 3 divisões Panzer apoiadas por 8 divisões de infantaria. Contra eles, os soviéticos tinham 40 blindados, sendo que a maioria, exceto 19 deles, era imóvel. O 62º Exército havia sido reduzido a apenas 3 divisões de infantaria, os restos de outras 4 e 2 brigadas de blindados danificados em batalha. E não havia reservas, pois todos os homens já haviam sido enviados para o campo de batalha. No entanto, o comando soviético estava no alvo. O general Vassili Chuikov havia feito a perigosa travessia do Volga e estabelecido seu posto de comando em um abrigo antiaéreo junto ao rio, perto da ponte da rua Pushkin. Virado de costas para o rio, Chuikov inspirou então seus homens com as palavras, abre aspas, não há terra do outro lado do Volga. Fecha aspas. Para aqueles que não entendiam a mensagem, haviam esquadrões de fuzilamento para lidar com os desertores. Centenas de russos foram mortos a tiros pelos próprios compatriotas. Os alemães se lançaram no meio da linha russa e atravessaram e tomaram o Monte Mamaye na tarde do dia 14. No terreno alto, eles conseguiram concentrar os disparos de artilharia na vital estação de barcas de Krasnaya Sloboda. A 76ª Divisão de Infantaria esmagou os defensores em um hospital destruído no meio da linha soviética. A vitória agora parecia certa, e muitos alemães ficaram bêbados com a vodka da pilhagem. A única resistência agora parecia ser os atiradores de elite. Chuikov então avançou com seus 19 blindados e a batalha começou. Naquela noite a luta chegou a menos de 200 metros da sede do comando de Chuikov e os oficiais também participaram do combate. Mas os alemães ainda faziam pressão. E o principal desembarcadouro ficou sob ataque de metralhadoras a uma distância muito próxima. Na noite de 14 de setembro, guardas russos foram obrigados a desembarcarem sob fogo. Não havia possibilidade de eles contra-atacarem com uma divisão coerente, pois logo foram dispersados em cantos isolados das ruínas, sem intercomunicação. A luta nas ruas também havia enfraquecido as formações alemãs. Eles agora lutavam nas ruas destruídas, em pequenos grupos de batalha, cada um composto de 3 ou 4 panzers e uma companhia de soldados de infantaria alemã, que tinha de libertar cada canto de maneira individual e dificultosa. Snipers e metralhadores russos se escondiam em prédios destruídos, crateras e atrás de montanhas de escombros. Eles se escondiam até os blindados alemães irem embora e então atacavam a infantaria remanescente. Os panzers eram atacados por sua vez pelos blindados soviéticos T-34 que se movimentavam com dificuldades ou esbarravam em armas antitanques ou ainda blindados entrincheirados. Nas ruas estreitas, os panzers ficavam vulneráveis a granadas que vinham diretamente de cima e as armas antitanques, das quais os russos tinham farto suprimento, eram utilizados à vontade. Sua munição só conseguia fazer buracos comparativamente pequenos nos prédios, cuja a maioria já havia sido destruída de qualquer maneira. A batalha se articulava com o combate de casa em casa, com disparos, granadas, baionetas e lança-chamas. Os alemães descobriram que era necessário um dia inteiro e inúmeras baixas para avançar menos de 200 metros. Mesmo assim, os russos voltavam à noite, fazendo buracos nas paredes dos sótãos com o objetivo de reocupar os prédios acima dos alemães. No entanto, a vitória ainda parecia próxima. Um saliente alemão passava pelo afluente Tsarita, chegando então ao próprio rio Volga. Eles tinham quase o controle total da cidade e dos desembarcadouros, e a maioria das travessias de rio estava sob a mira de suas armas. A única saída para os russos estava ao norte, onde as barcas não chegavam. Não parecia importar quanto da cidade os alemães ocupavam. Os russos, mesmo assim,
não desistiam. Os remanescentes da 92ª Brigada de Infantaria formavam bolsões isolados de resistência ao sul da cidade. Os silos de grãos que haviam ali, embora bombardeados e detonados, ainda se erguiam desafiadores. Em todos os níveis, de cima a baixo, eles estavam ocupados por bolsões de guardas e fuzileiros navais russos que repeliam onda após onda de ataques. Sua resistência valente, então, interrompeu o ataque alemão. Para os alemães, 2 meses de luta por uma estreita faixa da cidade arruinada de Stalingrado era um desastre de propaganda. O povo alemão havia sido informado que os russos estavam jogando onda após onda de homens na batalha e estavam exaurindo as suas reservas. No fundo, a verdade era exatamente o oposto. Durante setembro e outubro, os alemães lançaram nada menos que 19 brigadas armadas e 27 divisões de infantaria recém-formadas na batalha. Nesse mesmo período, apenas 5 divisões russas cruzaram o Volga. Zhukov só enviava o mínimo necessário para segurar os alemães, de modo que ele pudesse reunir forças para um contra-ataque. Mais ou menos nessa época, houve uma mudança crucial no Exército Vermelho. Como o Exército Vermelho foi criado no início da Revolução Russa de 1917, seus oficiais, muitos dos quais vinham do antigo Exército Imperial, perderam seus postos e cada movimento deles era vigiado por comissários políticos ligados a cada unidade. Agora eram distribuídas dragonas à moda antiga, bordadas em ouro. As velhas tradições regimentais eram revividas. A interferência política cessou e os soldados foram informados de que eles não estavam lutando pelo Partido Comunista, mas sim pela mãe Rússia. Enquanto o moral dos russos recebia um estímulo, o moral alemão sucumbia. A artilharia russa ficava cada vez mais pesada. Enquanto isso, as noites começavam a ficar cada vez mais longas. O céu ficava cinza e o clima esfriava, e os alemães começaram a ter medo de passar outro inverno na Rússia. Paulus rapidamente planejou uma 4ª ofensiva geral. Dessa vez, ele estava determinado a conseguir uma grande vitória, pois ouvira que Hitler estava pensando em promovê-lo a chefe do alto comando. Hitler tinha prometido há pouco que Stalingrado também cairia em pouco tempo. E no próximo vídeo, nós vamos ver o desfecho de uma das maiores batalhas da Segunda Guerra Mundial e daquela que mudou a realidade do fronte oriental na Guerra da Europa. E se você se interessou pelo tema do vídeo de hoje, fica aqui algumas das sugestões que inspiraram o nosso vídeo. Aqui na descrição deixamos um link para você. Fica aqui o nosso muito obrigado por sua audiência, um grande abraço e até a próxima.